Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento, convido você, se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo caso desejar. Hoje eu quero trazer algumas considerações a partir também do texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 34 e o versículo 6. Mas antes de eu entrar neste texto bíblico, eu quero estar aqui dizendo o motivo, né, de eu estar aqui trazendo este conteúdo nesta ocasião, é que devido a uma live que eu acabei presenciando, assistindo, eu vi ali um certo professor fazendo referência, no caso, né, se utilizando do texto hebraico. E dizia este professor que se um compositor, por exemplo, do texto hebraico, que escreveu um texto hebraico, ele fosse, no caso, fazer referência à sua própria pessoa no texto, ele não poderia, no caso, utilizar a terceira pessoa. Sendo assim, então, partindo desse pressuposto da sua fala, logo ele entende, no caso, né, que uma pessoa não pode se referir a si mesma na terceira pessoa, no caso, se ela mesma, no caso, for a escritora de determinado texto. Se ela mesma for o compositor deste próprio texto. Então, logo, por exemplo, eu estou escrevendo um texto referente a um determinado assunto. E neste assunto, neste conteúdo, eu quero falar da minha pessoa. Logo, eu não posso utilizar a terceira pessoa para falar de mim mesmo. Mas eu tenho que utilizar certamente a primeira pessoa. Isso é o ponto de vista, no caso, né? Ainda mais quando se tratava no Antigo Oriente, né? Uma prática, no ponto de vista dele, que não era comum. Eu quero mostrar aqui, através de algumas argumentações, no caso, né? Não estarei fazendo menção do nome desta pessoa, né? Não se faz necessário, mas mostrando que alguns conteúdos apresentados nas redes sociais, ela não tem toda aquela fundamentação gramatical que muitos pensam que tem, né? Existe um termo técnico chamado de ileísmo. Ileísmo. É um termo técnico jovem, que eu posso dizer assim. Foi cunhado, foi formado ali em meados do século XIX. Porém, no caso, esse termo técnico, no caso, ele possui o seu nome jovem, mas a sua forma técnica é uma forma técnica muito antiga, utilizado desde o primeiro século nos escritos e mesmo antes do primeiro século, né? Então, esse termo técnico chamado de ileísmo é um ato de se referir a si mesmo na terceira pessoa, em vez da primeira pessoa. E ele sempre foi usado, no caso, na literatura como um dispositivo estilístico. Este nome, ileísmo, ele é recente, mas a técnica é muito antiga. Por exemplo, o imperador Júlio César, em seu relato da guerra da Gália, ele escreveu: César vingou o povo, em vez de eu vinguei o povo. César fez uso, se referindo a si mesmo, no caso, na terceira pessoa, quando escreveu e relatou, no caso, este feito. Né? Então, este termo aí também vale salientar que ele foi cunhado por um certo homem chamado Samuel Taylor Coleridge, né? Ele deu o nome de ileísmo, no caso, né? Porque faz referência a si mesmo na terceira pessoa. E este termo aí, ele apareceu também em outros escritos antigos, né? Por exemplo, no Talmud babilônico, ele também aparece, né? E ali é extensivamente usado muitas vezes, né? Onde o falante, o escritor, usa ali a expressão hebraica Haru Gavirá, no caso, né? Que significa aquele homem, quando quer se referir a si mesmo, no caso, utilizando a terceira pessoa do masculino singular. Então, nós temos aí relatos de escritos antigos, né? Inclusive no texto hebraico, onde muitas vezes em escritos antigos, quando uma pessoa ali escrevia um texto e queria fazer referência a si mesmo, né? Como foi esse relato aqui de Júlio César que eu mencionei, na Guerra de Gália, ele escreveu ali, né? César vingou o povo, né? Em vez de eu vinguei o povo, né? Ele usou ali a terceira pessoa, né? No caso, para referir-se a si mesmo. Então, esse dispositivo estilístico aí, no caso, por mais que na antiguidade ele não tinha este nome
este termo técnico que é chamado hoje de ileísmo, por mais que ele não tinha, mas esse dispositivo, no caso estilístico, é um recurso utilizado desde a antiguidade em escritos e relatos, né, registros históricos, em feitos, né, consta também no Talmud babilônico e outros. E por incrível que pareça, esse tipo de dispositivo estilístico, ele também é utilizado no texto hebraico. Texto esse que eu posso tomar como base aqui, que é esse aqui, ó. Esse texto aqui, no caso, nós temos aqui a seguinte leitura, né? Vayavor Adonai al-Panaiv, Vaikra Adonai El Rahum Vehanum Erech Apaim Verav Chesed Ve'emet, né? Temos aí esta leitura aí no caso, né? Que diz, né? E atravessou Yahvé, ou Adonai, perante ele. E clamou, Yahvé. Daí diz aqui, eu, compassivo e gracioso, longânimo de fúrias, e grande de benevolência e veracidade. O que nós temos aqui? Nós temos aí o seguinte, aonde tanto este verbo aqui, ó, vayavor, quanto este verbo aqui, ó, vaikra, no caso, né? Ambos os verbos são utilizados no tronco cal, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto verbal vaiktol. E ambos são utilizados na terceira pessoa do masculino singular. O que está acontecendo, de fato, neste discurso aqui que está ocorrendo? Principalmente nesta parte aqui, ó. O que acontece aqui? Deus, no caso ali, né, Yahvé, Adonai, nesse discurso, ele está se utilizando da terceira pessoa, no caso, referindo-se a si mesmo, no caso, entende? Aqui, ó, este verbo está na terceira pessoa, né? E atravessou Yahvé perante ele. E clamou, né? Terceira pessoa do masculino singular. Quem é que clamou? Yahvé. Daí ele começa dizendo novamente, né? Aqui, ó. Yahvé, ele compassivo. Ou seja, o próprio Yahvé fazendo referência, no caso, dos seus próprios atributos que ele possui, né? E para isso ele utiliza, no caso, fazendo referência a si mesmo, né? O verbo aqui, no caso, na terceira pessoa do masculino singular. E um detalhe curioso, que eu fiz uma observação das ocorrências rápida sobre a respeito deste uso, desse dispositivo estilístico, no caso, né, no texto hebraico. Só no livro de Êxodo eu encontrei mais de 15 ocorrências, onde, no caso, determinadas pessoas vão falar de si mesmo, no caso, e eles utilizam verbos na terceira pessoa do masculino singular para fazer referência a si mesmo. Então, no caso, esse dispositivo estilístico, ele era comum no antigo Oriente, né? Prova disso o texto hebraico mesmo faz menção, né? Temos referências também nos escritos do Mar Morto, temos referência de escritos extra-bíblicos, no caso, como este escrito de Júlio César, como o próprio Talmud babilônico, e assim por diante. Então eu quero concluir aqui na minha fala o seguinte, né? Que se alguém quiser escrever um texto, no caso, né? E neste texto fazer referência à sua própria pessoa, no caso, ele pode se utilizar desse dispositivo estilístico, no caso, fazendo menção da sua própria pessoa, utilizando a terceira pessoa do masculino singular, né? Apontando para si mesmo, fazendo referência a si mesmo. Não há uma necessidade única, como via de regra, utilizar a primeira pessoa, né? Eu, né? Mas ele pode utilizar a terceira pessoa, né? Visto que há fundamentação gramatical para isso. Então, de forma simples e objetiva, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Deus abençoe ricamente as nossas vidas e até um próximo vídeo.